Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor na carta de Tiago, no capítulo 4, a partir do verso de número 13. Prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te pedimos humildemente que o Senhor entregue e derrame do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós aqui. Revela, Senhor Deus, e dai-nos entendimento das Suas sagradas Escrituras, para que, Senhor, não venhamos obter um pouco mais de conhecimento apenas, mas que principalmente sejamos tocados e transformados pela Tua Palavra. Que venhamos, ó Deus, colocarmos os nossos planos em Tuas mãos e vivemos plenamente o Teu querer, hoje e sempre. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Todos nós fazemos planos. Nós planejamos o nosso dia. Hoje a igreja, boa parte da igreja planejou vir no culto da manhã para poder assistir o jogo na parte da noite. Nós planejamos a nossa semana, planejamos um pouco das nossas finanças, planejamos uma viagem, uma mudança. Nós estamos sempre planejando as nossas vidas. Planejar não é errado, pelo contrário, o planejamento pode ser até mesmo um sinal de prudência e responsabilidade. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que aquele que quer construir uma torre, antes não se assenta e calcula para ver se vai ter os custos necessários, vai ter os recursos necessários de cumprir. Portanto, o problema não está em planejar. O problema está em planejar como se Deus não existisse. O problema está em planejar como se nós tivéssemos pleno controle do tempo, das circunstâncias e até mesmo dos resultados que a gente almeja. Nós podemos organizar tudo, colocar tudo na agenda, calcular os mínimos detalhes. Nós podemos imaginar os resultados, mas tudo isso pode ser em vão se nós não fizermos aquilo que é mais importante, se é apresentar ao Senhor e perguntar: Senhor, isto que eu tenho planejado está debaixo da sua vontade? Tiago, ele escreve exatamente sobre isso. Ele não condena o planejamento, o que ele condena é a presunção. Ele nos mostra que existe uma maneira cristã de olharmos para o futuro com humildade, com dependência e submissão ao Senhor. Mas antes de falarmos de planos, eu quero contextualizar aquilo que Tiago já estava escrevendo no capítulo 4. No verso 1 deste capítulo que nós lemos, Tiago ele vai revelar que o ser humano ele está em guerra. Há uma guerra. Ele vai perguntar de onde vêm as discussões, as brigas que tem em vosso meio. De onde vêm as guerras? E em seguida ele vai mostrar que essa guerra está dentro de nós. Há um conflito o tempo todo dentro de nós. Existe um teatro, talvez você já tenha visto isso, quem já foi no retiro com Deus, com certeza já viu, mas é o banquinho da decisão. É onde mostra a pessoa, quando ela se converte, ela pede para que Jesus sente nesse banquinho e que Jesus tome as decisões da vida dela. Mas nesse teatro mostra que assim que começa as novidades, as perguntas, quando tem que tomar as decisões, a pessoa ela começa a empurrar a Jesus e com jeitinho vai tirando Jesus e ela vai se assentando nesse banquinho da decisão e ela acaba
muitas vezes centralizando e querendo ter o controle da sua vida. Essa guerra que há entre nós é o nosso eu desejando estar no centro do controle da nossa vida. Nós queremos tomar essas decisões e quando nós fazemos isso, isso vai refletir nos nossos relacionamentos, nas nossas vontades, nas nossas prioridades e principalmente nos nossos planos. Muitas vezes, aquilo que está na nossa agenda, do nosso dia a dia, aquilo que nós definimos como prioridade, isso vai revelar quem está no controle do nosso coração. Se realmente é o Senhor ou se é o nosso eu. E é exatamente por isso que Tiago, ele diz no verso 13, prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá, negociaremos ali e teremos lucro. A primeira parte desse versículo é, prestem atenção. O que Tiago está fazendo aqui nada mais é nos sacudindo. Sabe quando você está conversando com alguém e você quer que a pessoa preste atenção em algo muito importante que você vai falar, você fala, ei, olha aqui, presta atenção. Isso é muito importante. Tiago, ele começa esse versículo justamente porque, além de ser importante, isso é um erro muito comum que todos nós cometemos. Nós sabemos que os propósitos de Deus são bons para o povo de Deus. Mas quando nós assumimos o controle e nós fazemos planos segundo o nosso coração, a nossa vontade, de acordo com a nossa experiência, nós corremos o risco, tanto no percurso como no destino, de colhermos consequências que nós não imaginávamos. É por isso que no verso 13, Tiago, ele cita um exemplo de uma fala típica de uma pessoa presunçosa. Ele vai dizer, vamos ler novamente, eu convido você a prestar atenção nos verbos. Ele diz, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos. Você que gosta de fazer anotação, de circular, circule esses verbos. Hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Se eu pudesse resumir aqui o que Tiago está querendo dizer no versículo 13, a primeira coisa que ele destaca é o perigo de planejar sem Deus. Se nós observarmos as conjugações desses verbos, nós veremos que todas estão no afirmativo. A pessoa não diz assim, nós queremos ir, mas ela diz, nós iremos. Ela não diz, pretendo negociar e obter. Ela não diz isso, mas ela diz com convicção e certeza, nós negociaremos e teremos lucro. A fala dessas pessoas revela uma segurança excessiva. Elas afirmam, hoje ou amanhã. É como se essa pessoa tivesse o domínio do tempo. Ela diz, iremos a determinada cidade, como se ela tivesse o domínio de lugar. Ela diz, ficaremos um ano, como se ela tivesse o domínio da duração. E ainda ela diz, teremos lucro, como se ela tivesse o domínio do resultado. Para algumas pessoas vai dizer, não, essa pessoa ela é otimista. Não é otimismo isso. O nome disso é presunção. E quando nós somos presunçosos? É quando nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Nós achamos que nós, de fato, aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente almeja, é aquilo que a gente vai conseguir. A Bíblia nos dá um exemplo muito claro dessa presunção, na parábola do rico insensato. Este homem, ele teve uma grande colheita, e ele começou a olhar para o futuro e planejar como se tivesse o domínio sobre a própria vida. E aí ele diz o seguinte, farei isto, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores. E logo em seguida ele diz assim mesmo,
ele fala a si mesmo: eu tenho muitos bens guardados, isso aí serve para muitos anos, então eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me alegrar. O problema não era ele ter colhido muito, o problema aqui não é o fato dele destruir o seu celeiro e construir um maior. O problema dele foi planejar o seu futuro sem Deus, sem eternidade, sem a dependência de Deus. Ele falava como se fosse dono do amanhã, mas logo em seguida Deus lhe disse: louco, hoje mesmo pedirei a sua alma. É exatamente isso que Tiago está nos ensinando. Nós podemos fazer planos, mas nós não podemos viver como se tivéssemos controle sobre a vida, sobre o tempo e sobre o futuro, porque nós não temos. Nós somos presunçosos quando nós agimos como esse rico insensato. Quando nós procuramos resolver os nossos problemas com a nossa própria força, com a nossa criatividade, com a nossa sabedoria. Nós dizemos: não, eu já sei o que eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro. E isso, queridos, é tão sutil que às vezes até mesmo nas nossas orações, nós oramos e falamos para o Senhor aquilo que Ele tem que fazer. Quantas vezes nós oramos e pedimos: se o Senhor abençoe-me com essa porta de emprego, que se eu conseguir este emprego, todos os meus problemas estarão resolvidos. Alguns, acreditando que encontrou a pessoa amada, começa a pedir para Deus: Senhor, faça com que aquela pessoa goste de mim, porque aí eu serei feliz. A pessoa, ela começa a acreditar e pedir para o Senhor: Deus, me ajude que eu consiga adquirir e comprar aquele carro. Ela fala para o Senhor aquilo que ela quer. É como se o Senhor fosse seu servo e tivesse que atender o seu pedido, porque na cabeça dessa pessoa, ela sabe o de fato ela precisa e o que é melhor para ela. Nós achamos que sabemos o que é melhor. Nós queremos definir o nosso futuro. Nós queremos ter o controle e ditar o curso da nossa vida. Mas Tiago, ele faz uma pergunta logo em seguida, que por si só já fala tudo. No verso 14, ele faz a primeira pergunta, ele diz o seguinte: como sabem o que será da sua vida amanhã? O segundo destaque que eu dou para esse texto de Tiago, aqui no verso 14, sobre a ilusão de controlar o amanhã. Como que nós temos a capacidade de definir o nosso futuro, se a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto? Todos nós, algumas horas atrás, sentamos atrás da televisão, torcendo para o Brasil, mas nenhum de nós sabíamos qual seria o resultado. Queridos, como que eu posso querer traçar um plano e determinar coisas para a minha vida, sendo que eu não sei o que vai se suceder? Nós queremos ter o controle de algo, sendo que nós não temos a capacidade de controlar. Um exemplo disso nós podemos encontrar no livro de Ruth. No livro de Ruth conta que havia uma fome lá em Betel, e Elimeleque, ele pega sua esposa e seus filhos, querendo fugir da adversidade. Na mente dele, na intenção deles, falou assim: olha, vamos sair dessa terra que está passando por adversidade, vamos fugir, vamos para Moabe, que lá está melhor. Mas mal ele sabia que lá mesmo ele padeceria. A própria Noemi, ela vai dizer que nós chegamos lá com mãos cheias, mas nós voltamos com as mãos vazias. Provérbios capítulo 14, verso 12, vai dizer que há caminho que para o ser humano parece direito, mas o final, ao cabo, é caminho de morte. Observe que tanto eles como nós não temos o poder de saber o que irá acontecer no dia de amanhã. Como que nós podemos ter a presunção de que sabemos o que é melhor para nós, sendo que a Bíblia é bem específica em Jeremias 17:9, que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto.
Como que eu posso ter certeza de que algo é o melhor para mim, sendo que o meu coração é enganoso? Tenho certeza que todos aqui talvez já tenham passado por isso, de se apaixonar na sua adolescência, na sua juventude, e você estava cegamente apaixonado, e para você tinha absoluta certeza de que aquela era a pessoa certa para você se casar. E aquilo, se depois algo aconteceu, você se decepcionou, não deu certo, e hoje você olha e fala assim: nossa, que livramento que eu recebi. Mas outrora você tinha certeza de que aquela era a melhor opção. Isso é um pequeno exemplo de como é enganoso o nosso coração. E quem que diz, irmãos? Quem diz que essa escolha, que essa decisão que você está tomando, esse plano que você tem elaborado, não é fruto de um coração enganoso? Tiago, ele conclui esse versículo enfatizando a nossa limitação, dizendo: como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Tiago nos lembra da brevidade da nossa vida. E quando eu trago essa memória, trago a memória sobre essa passagem, sempre me vem o acidente aéreo que aconteceu aqui em Vinhedo. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, um avião caiu ali em Vinhedo, era bem próximo da escola do meu filho, e isso chamou mais ainda a minha atenção. Mas as notícias, né, porque a mídia gosta dessas coisas, e uma das notícias, uma das reportagens foi de uma senhora, que ela falou assim: o meu sobrinho estava naquele voo. Ele havia vindo para o Paraná buscar os seus documentos para tirar o seu passaporte, porque ele já tinha um casamento, a data marcada do seu casamento já estava marcada na Suécia. E algo que ela fala é o que me chama a atenção. Ela falou assim: ele era um jovem, ele tinha 30 anos, e ele era cheio de sonhos, cheio de planos, mas essa fatalidade tirou a vida dele. Naquele avião tinha crianças, tinha idosos. Por que eu estou falando isso? Não é para colocar medo, mas é para mostrar para mim e para você, e para nós termos essa clareza, que nós não sabemos o nosso dia de amanhã. A vida, ela é breve, ela é como uma fumaça que vem e logo se dissipa. E diante desses fatos, queridos, eu creio que você já entendeu muito bem. Eu creio que ficou muito claro isso para vocês, que nós não temos a capacidade de determinar o nosso futuro. Mas entendido isso, Tiago, ele vem em seguida nos ensinar a maneira certa a viver. Tiago, ele vem nos mostrar a base e o princípio de toda e qualquer tomada de decisão. Se eu pudesse destacar a terceira lição aqui para mim, para você, aqui no versículo de número 15, eu diria que é a postura de quem depende do Senhor. E Tiago, ele diz no verso 15: o que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. A postura de quem depende do Senhor. Tiago, ele não está nos ensinando mais um jargão evangélico, que toda vez que você for tomar uma decisão e você diga no final: se Deus quiser. Mais do que uma fala dentro de uma frase, o que Tiago está nos ensinando é sobre um posicionamento que nós devemos ter. É sobre um estilo de vida que nós devemos ter. Quando eu digo um posicionamento, eu devo dizer, se Deus quiser, por 4 bons motivos. Primeiro, se o Senhor quiser, porque Ele que me criou. Amém? Segundo, a minha vida, quem sustenta é o Senhor. Quando o Senhor tirar esse fôlego de vida, acabou. O terceiro motivo pelo qual nós devemos dizer, se o Senhor quiser, farei isso ou aquilo, é pelo fato de eu e você, nós ter sido comprado pelo precioso sangue de Cristo. E o quarto bom motivo de nós dizermos, se o Senhor quiser, é pelo fato de um dia eu e você, nós termos levantado a nossa mão
e confessado diante de Deus e diante de testemunhas que nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Por esses 4 bons motivos, querido, nós já podemos falar, eu me posiciono como servo, que tem um Senhor, que tem um dono, que sabe o que é melhor para mim. E eu não tenho mais que fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade daquele que me criou. Logo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu não vivo mais, eu não tenho que tomar mais decisão. Se é Cristo que vive em mim, é Ele que tem que decidir por mim. Você está entendendo, irmão? Amém? Um posicionamento em que você entende, você não visa o interesse próprio. Você não visa os seus sonhos, você não visa a sua vontade, o seu prazer, o seu lucro ou o seu conforto. Você já não ora mais dizendo, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, faz isso na minha vida. Mas nós dizemos a Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, qual é a tua vontade? Revela-me, Senhor, os teus planos, porque eu quero viver cabalmente. Amém, queridos? Quando eu falo de um estilo de vida, é para que eu possa viver, sim, a vontade do Senhor. E para que eu possa viver a vontade do Senhor, eu tenho que conhecer qual é a vontade de Deus. E como que eu posso conhecer a vontade de Deus? É se aproximando dEle. É de buscar e entender aquilo que o Senhor gosta e aquilo que Ele não gosta. Aquilo que Ele aprova, aquilo que Ele não aprova. É buscar conhecer o Senhor, quais são as prioridades dEle para a minha vida ou não. É nesse estilo de vida, de busca incessante, de estar próximo, agarrado com o Senhor, conhecendo esse Deus, para aí sim viver de uma maneira que o agrade. Eu só o conhecerei se eu estiver constantemente perto do Senhor, buscando o Senhor, com os olhos fitos no Senhor e com o coração disposto a obedecê-lo para que tudo seja feito na nossa vida. Nós devemos orar se o Senhor quiser, porque nós precisamos ter esse entendimento, que as coisas só irão acontecer na minha e na sua vida, se de fato o Senhor quiser. É o Senhor que determina, é o Senhor que abre a porta, é o Senhor que fecha a porta, é o Senhor. Nós temos um Deus que é soberano, que tem pleno domínio de todas as coisas. As coisas só acontecem se o Senhor quiser. Amém, queridos? Tiago, ele nos alerta que quando vivemos o contrário disso, nós estamos depositando a nossa confiança na nossa própria capacidade. E a palavra de Deus diz, Tiago vai dizer que isso é do maligno. Acompanhe comigo no verso 16 que vai dizer, caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como essa é maligna. O que eu destaco aqui, que Tiago está destacando aqui no verso 16, é o pecado de insistir na autossuficiência. A presunção, ela é maligna por pelo menos 4 motivos, por 4 razões. Primeiro, porque quando você é presunçoso, quando você acha que você sabe o que é melhor para você, você está tomando o lugar de Deus. A pessoa, ela fala do futuro como se ela fosse soberana. Mas Tiago acabou de dizer que a gente não sabe nem o que vai acontecer no amanhã. A segunda razão, que a autossuficiência ela é maligna, porque ela nasce do orgulho. A pessoa presunçosa, ela não diz, eu planejo. Ela vive com quem diz, eu controlo, eu determino, eu garanto, eu consigo, eu faço acontecer. A terceira razão de que a autossuficiência, de que a presunção ela é maligna. Terceira razão é porque ela ignora a fragilidade da vida, como nós dizemos. O presunçoso ele faz planos como se tivesse posse do amanhã, mas amanhã não pertence a mim, mas pertence ao Senhor. E por 4 e último motivo, queridos,
é porque a pessoa está excluindo Deus das suas decisões. E Tiago, ele corrige isso no verso 15. Se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Ou seja, a vida cristã não é apenas fazer planos, não é apenas pedir que Deus abençoe depois. Mas é antes disso, é submeter os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas vontades diante do Senhor. Não há problema algum você falar: Senhor, eu gostaria muito de comprar este carro, mas qual é a tua vontade? Não há problema algum de você falar: Senhor, eu amo aquela pessoa, mas que seja feita o teu querer na minha vida. Quando nós olhamos para essa postura de autossuficiência e presunçosa, nós vamos ver um exemplo negativo do próprio Lúcifer. Em Ezequiel, embora ele está falando ali, se referindo ao rei, mas uma tradição cristã identifica que é o próprio Lúcifer, aquele que era coberto de pedras preciosas, e ele diz assim: eu subirei, estarei mais alto, serei como o Altíssimo. Veja, eu subirei, eu serei. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos exatamente o contrário disso. Mesmo ele sendo semelhante ao Altíssimo, quando Jesus, o Senhor, ele de fato era semelhante ao Altíssimo, mas quando ele veio a essa terra, ele não usurpou o ser igual a Deus. Ao invés dele se vangloriar, ao invés dele chegar voando com uma capa de ouro, com os olhos, com todo o seu esplendor e glória, a palavra vai dizer que ele se humilhou, ele se apresentou como servo em figura humana. Ao invés de fazer a sua própria vontade, ele disse que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E mesmo diante do seu momento de maior sofrimento, de maior angústia, momento em que Jesus ele poderia ali no Getsêmani ter dado para trás, ter cancelado, mudado os planos, mas ele disse: todavia, seja feita a tua vontade. Portanto, queridos, a presunção ela é maligna, porque ela faz o homem viver como o Senhor do amanhã, quando somente Deus é o Senhor da vida. E é nesse contexto que Tiago finaliza dizendo, no verso 17, lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Amém, irmãos? Se coloca de pé, por gentileza. Submeter os planos a Deus talvez seja uma das decisões mais difíceis da vida cristã. Se nós formos sinceros, se você está aqui comigo, conectado, entendendo essa mensagem, uma das áreas mais difíceis é de fato nós vivemos o nosso cotidiano, porque por dia nós tomamos inúmeras decisões, inúmeras escolhas. O que nós vamos vestir, que hora a gente vai sair, que hora vai acordar, o que vai fazer. É uma sucessão de decisões na nossa vida. O tempo todo nós estamos escolhendo aquilo que a gente quer. Por isso que eu digo que é tão difícil, porque o nosso desejo, a nossa carne, o nosso eu deseja, almeja estar no controle. Nós desejamos e a nossa presunção, queridos, essa é a nossa natureza humana. Nós lutamos contra isso, isso não é fácil. Eu não estou como alguém aqui que está acima, apontando o dedo e mostrando que aquilo que você está fazendo é errado e tem uma maneira mais fácil de se viver. Não. Nós lutamos, nós combatemos, nós guerreamos diariamente e várias vezes por dia, porque nós queremos ter o controle. Nós gostamos de dizer que Jesus é o Senhor, amém? Nós sempre dizemos, Jesus é o Senhor da minha vida, mas essa confissão é colocada em xeque em toda decisão que você vai tomar.
Dizer com a sua boca, Jesus é o Senhor da minha vida, queridos, isso é a coisa mais fácil de se dizer. Mas é nos meus relacionamentos, é com a minha família, é ali no fervo, ali no trabalho, é quando eu estou nervoso com os meus filhos, é quando eu vejo algo que eu quero muito. E isso é diariamente. Cada decisão está colocando em xeque se de fato Cristo é o Senhor da nossa vida. Tiago, ele não nos deixa apenas com uma informação. Ele coloca diante de nós uma responsabilidade. É por isso que no verso 17, que nós tanto ligamos ele ao pecado da omissão, o bem que eu posso fazer e eu não faço, nisso eu peco. Mas o que ele está falando, dizendo também é o seguinte: Tiago, do contexto, ele está mostrando para nós o que nós somos. Ele está mostrando o correto. E é por isso que ele diz: é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Mas a partir de hoje, agora, nós sabemos que nós não somos o dono do amanhã. Nós não podemos continuar vivendo como se fôssemos. Tiago vai dizer: é pecado saber o que deve fazer e não fazer. Mas agora nós sabemos que a vida é breve. Não dá para a gente adiar a obediência. Agora nós sabemos que a vontade de Deus deve governar o nosso coração. Nós não podemos manter as áreas da nossa vida fora do senhorio do Senhor Jesus. E eu sei, queridos, que nos momentos de decisão, o nosso espírito está pronto, o nosso desejo de fato eu não tenho dúvida de que você que está aqui é sincero diante de Deus quando diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas eu sei que tem um lugar na nossa carne que no momento da decisão nós achamos que se eu fizer desse jeito vai ser mais rápido, vai ser mais fácil, vai ser bem melhor. E é nesse momento que nós precisamos nos lembrar que o Deus que pede para nós nos rendermos à sua vontade, é o Deus que pede para nós nos rendermos e nos entregarmos a Ele totalmente. É o mesmo Deus que entregou o seu Filho Jesus Cristo por amor a nós. Aquele que entregou o seu próprio Filho, aquele que não negou o seu próprio Filho, sendo nós ainda pecadores. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos que Ele é o nosso maior exemplo. Porque no momento de maior angústia Ele orou: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, nós precisamos submeter os nossos planos a Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração e reconhecer: Senhor, eu entrego em tuas mãos os meus planos, eu entrego em tuas mãos os meus sonhos, eu entrego a minha vida a ti, Senhor, porque eu não sei o que é melhor para mim, mas eu sei que o Senhor sabe, e é em ti que eu confio e eu descanso. Eu quero convidar você nesse momento a colocar diante do Senhor o seu futuro. Tenho certeza que todos nós aqui temos decisões a tomar, temos preocupações, temos áreas da nossa vida que nós gostaríamos que Deus mudasse. Mas eu convido você nesse momento, com toda sinceridade, a entregar isso ao Senhor, de todo o coração. Fala: Senhor, eu entrego em tuas mãos tudo que tenho, tudo que sou, eu coloco diante de tuas mãos. E quando nós cantamos, faça essa oração de todo o seu coração.